Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Brasil e China assinaram 37 novos acordos bilaterais. O país asiático é o principal destino das exportações aqui no nosso estado. A parceria entre as duas nações foi oficializada na última tarde em Brasília durante o encontro entre Lula e também o presidente chinês Xi Jinping. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, quando tomou o lugar dos Estados Unidos. O país asiático é o que mais recebe as exportações brasileiras do agronegócio. E o Paraná é o responsável por boa parte dessas vendas para a China. Dos 20 bilhões de dólares obtidos com a venda de produtos do Paraná entre janeiro e outubro desse ano, 5 bilhões e 400 milhões foram aí de produtos comprados pelos chineses, o que equivale a 27% das receitas deste ano. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e reforçam o país asiático como o principal destino das exportações aqui do Paraná. Entre os 37 acordos que foram assinados entre os chefes de estados dos dois países estão protocolos, memorandos e carta de intenções que incluem parcerias para abertura de mercado para produtos agrícolas, intercâmbio educacional, cooperação tecnológica e investimentos em diversas áreas. Depois da assinatura, o presidente Lula fez um pronunciamento destacando a nova parceria entre Brasil e China. E a gente vai agora conferir um trecho do que ele falou. Há meio século, China e Brasil cultivam uma amizade estratégica baseada em interesses compartilhados e visão de mundo próximas. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Em 2023, o comércio bilateral atingiu o recorde histórico de 157 bilhões de dólares. O superávit com a China é responsável por mais da metade do saldo comercial global do Brasil. O país também figura como uma das principais origens de investimentos no Brasil. Estou confiante que a parceria que o presidente Xi e eu firmamos hoje excederá todas as expectativas e pavimentará o caminho para uma nova etapa do relacionamento bilateral. Espero receber o presidente Xi Jinping no Brasil no ano que vem, para a cúpula dos BRICS em julho e para a COP30 em novembro. E estou ansioso para visitar a China novamente por ocasião do Fórum China-CELAC. Muito obrigado. Olha, lembrando que a soja é hoje o principal produto exportado pelo Paraná para a China. Entre janeiro e outubro foram mais de 11 milhões e 700 mil toneladas destinadas à China. É um volume 5,72% a mais do que o que foi registrado no ano passado. Outro produto que está ganhando cada vez mais peso nessa relação comercial é a carne de frango. No ano passado, as vendas desse produto aqui do Paraná para a China passaram dos 830 milhões de dólares. Pedroso? Olha só, esses acordos, eles são importantes para o Brasil, são importantes para a China, são importantes para a nossa economia e eles devem ganhar ainda mais importância, principalmente por conta desse conflito que deve se acelerar entre a China e os Estados Unidos. Mas o Brasil, o Paraná, nós temos que entrar nessa situação economicamente e de maneira neutra. Ontem, no discurso do presidente da República, alguns pontos me animaram e alguns me desanimaram. Por quê? Nós temos que nos alinhar economicamente, fazer negócios, ser pragmáticos. Nós não precisamos nos alinhar politicamente. E esse é um risco. Eu percebi em alguns momentos, Mark, da fala ali, um atrelamento entre uma coisa e outra, o que não deve acontecer. O Paraná, o Brasil, tem grandes oportunidades com o crescimento da Ásia, com essa guerra comercial, de ampliar aquilo que exporta, de melhorar os preços, mas também não precisa abrir mão da sua relação histórica com os Estados Unidos. Quando, por exemplo, o Lula assina um dos acordos que favorece uma empresa chinesa em detrimento da Starlink na comunicação de satélites, isso gera um conflito geopolítico, porque a comunicação de satélite, a utilização, inclusive, da possibilidade de outras estruturas de GPS, geram sim um problema. Mas enfim, o Paraná tem uma oportunidade de ampliar, tem um risco, que é justamente essa dependência de um único comprador, que é o caso da China. A gente precisa começar a diversificar as coisas, mas tem um detalhe importante. A China, o presidente chinês, veio agora inaugurar ali no Peru o porto de Xangai, que é um dos polos que pode vir a se tornar ali a saída do que se discute da ferrovia transoceânica ligando o Pacífico e o Atlântico.
o Paraná tem condições de entrar nessa competição via Ferroeste, via outras concessões ferroviárias. É esse tipo de infraestrutura, esse tipo de investimento que a gente deve buscar, porque daí sim, nós teremos uma mudança de patamar das nossas relações, ficaremos mais competitivos, a tua vida, a nossa vida vai melhorar, porque a gente vai ter mais dinheiro circulando por aqui. E isso se resolve, Mark, com comércio e não na política de adesão, principalmente de países autoritários. Olha, o Lula terminou falando ali que não vê a hora de voltar à China. Acho que isso é verdade. Lula fala um monte de coisa que necessariamente não está relacionada com a realidade. Falou de novo números equivocados sobre a fome, por exemplo. De novo. Ninguém fala em fake news, né? É impressionante. Mas ele falou de novo, errou de novo. Um ato falho de novo, como queira. Mas eu acho que essa parte que ele falou que quer voltar para a China o quanto antes, eu acho que é verdadeira. E eu quero me debruçar sobre um tema que o Pedroso trouxe aqui, sobre a empresa de satélites. Veja, a empresa chinesa tem 32 satélites em órbita. O Elon Musk tem 6.000. Se a nossa intenção é ter um melhor serviço, me parece óbvio optar pela maior empresa. Mas não, a opção foi ideológica nesse caso e talvez isso explique a fala da Janja lá no G20. Então, quando você começa a perceber essas conexões, você começa a entender também a política internacional do governo Lula. Agora, 7 horas 42 minutos. Repita. 7